Tudo bem, galerinha? Olha quem voltou. Eis-me aqui, estou de volta. Fazia 6 meses que eu não publicava porra nenhuma. Mas não tem problema, pessoal. Eu não sou youtuber profissional. Portanto, eu não tenho compromisso de publicar aqui de uma forma contínua, de modo a fazer a manutenção, tá certo, da minha rede de seguidores. Mas a ideia é ir publicando na medida em que eu acredite ter algo para falar. E quando ah, em posse, tá certo, desta mensagem, eu tiver também à disposição de compartilhá-la, assim o farei, eu prometo. E hoje eu trouxe aqui para vocês, aliás, eu me apresento num registro diferente, que é no registro de astrólogo, tá certo? Mas astrólogo assim, porra, como Ptolomeu, como William Lilly, não esses horoscopeiros aí, tá certo? Aqui a coisa ela é fina e eu gostaria de fazer uma análise acerca do mapa do meu time de coração, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, como vocês podem ver, aqui está a carta, tá certo? De nascimento do Esporte Clube Corinthians Paulista, que nasceu no dia 1º de setembro de 1910, às 8h30, tá certo? Ali no Bom Retiro, em São Paulo, né? E esta imagem que vocês estão vendo é uma pintura do céu no momento em que este time maravilhoso nasceu. Então, assim, a primeira coisa que salta aos olhos nesse mapa são os ângulos, tá certo? Veja que o meio do céu do Esporte Clube Corinthians Paulista está muito próximo da estrela fixa Vega, que é uma estrela associada a honras, a vitórias, a glória, tá certo? É um time que nasceu para ganhar, tá certo? Nasceu para ganhar e para brilhar. Isso aqui está, assim, demonstrado de forma inequívoca nesse mapa. O segundo elemento interessante que poderia ser analisado é aqui, né, no ascendente do clube. Veja bem, está meio escondido aqui, mas o ascendente do Esporte Clube Corinthians Paulista é Áries, tá certo? Portanto, o planeta regente do signo do ascendente representa o próprio Corinthians dentro deste drama aqui que nós vemos, tá certo? Vocês vão perceber durante a minha análise que existem vários atores dentro desse drama, tá certo? E um deles é o Esporte Clube Corinthians Paulista, simbolizado pelo planeta Marte, que é o planeta da guerra, né? Marte é o deus da guerra, portanto o Corinthians é um gladiador, o Corinthians é um guerreiro. E ele aparece aqui no signo de Virgem, portanto trata-se de um guerreiro dotado aí de características e propriedades virginianas, né? Virgem, que é esse símbolo aqui, tá vendo? Esse Mzinho com essa orelhinha aqui do lado do M é um signo cuja essência é preparar-se para o mal, tá certo? Portanto, isso faz com que o nosso guerreiro, que é o próprio Corinthians aparecendo aqui, seja um guerreiro estratégico, tá certo? E um guerreiro estratégico que se manifesta aqui na casa 6. Ora, a casa 6 tradicionalmente é associada à servidão, à rotina, aos animais domésticos, às doenças, tá certo? Então você veja que é um guerreiro estratégico, mas que ocupa o bafão da sociedade, tá certo? É um time de proletários, de pobres, né, de pessoas que se encontram numa situação de servidão, de certa forma. Portanto, este é o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Em seguida, seria interessante a gente analisar cada um desses planetas aí partindo da esquerda, tá certo? Se a gente pegar esse arco aqui, a gente pode tentar lê-lo no sentido
horário, tá certo? Aliás, anti-horário, a gente começaria por este Saturno. Veja bem, Saturno aqui no mapa do Corinthians, veja que o Saturno é essa cruzinha, tá vendo, ó? Que aparece aqui com uma barriguinha, tá bom? Saturno é um planeta de disciplina, severidade, distância, frieza, tá certo? E Saturno, ele rege as casas 10 do mapa e a casa 11. Ora, a casa 10 é a casa da autoridade, tá certo? É a casa dos juízes, é a casa das eminências, tá certo? E a casa 11 em Aquário aqui é a casa das alianças, dos amigos. Portanto, veja bem que este planeta, Saturno, ele é ao mesmo tempo, ele representa a torcida do Corinthians, que é a casa 11, e as autoridades. Então, quando o planeta ele rege duas casas ao mesmo tempo, assim, dessa forma, quer dizer que este planeta ele simboliza como se fosse uma fusão entre as duas coisas. Então, este Saturno aqui é a própria torcida do Corinthians, que é uma torcida saturnina e autoritária, tá certo? Autoritária e poderosa, tá certo? Isso é algo que está manifesto aqui no mapa. Além disso, vejam só, senhoras e senhores, que esta torcida corintiana encontra-se aqui no signo de Touro. Portanto, é um Saturno com notas de apropriar-se, porque Touro é apropriar-se, consolidar, né? O Touro consolida aquilo que o Áries iniciou. Portanto, é uma torcida severa, autoritária, poderosa, que tem o objetivo de consolidar a imagem do clube. E um aspecto complementar interessante, né? É que, veja bem, este Saturno, que é a torcida do Corinthians, aparece na casa 1. Ora, tradicionalmente, todos os planetas que aparecem na casa 1 vão influenciar diretamente a imagem que o clube projeta para o exterior, entendeu? Tem a ver com a imagem com que as outras pessoas percebem o Corinthians. Então, ao olhar para o Corinthians, que é na casa 1, as pessoas veem imediatamente a sua torcida poderosa. Tá certo, pessoal? Então, este é o primeiro planeta. Em seguida, nós temos a Lua, que aparece aqui na cúspide da casa 5 em Leão. Veja bem, essa Lua, ela rege a casa 4. Então, a casa 4 tem a ver com as origens do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem a ver com os seus ancestrais. E essa propriedade se dá aqui, como vocês podem ver, no signo de Câncer. Portanto, a Lua, nesse mapa, representa a história do Corinthians, os seus ancestrais, tá certo? E ele aparece aqui na casa 5 em Leão. Quer dizer que é uma história, estando em Leão, que aparece para o Corinthians com muita evidência, tá certo? De maneira muito translúcida, e na casa 5, que é a casa do prazer, das coisas que são boas, gostosas, tá certo? A casa 5 é a casa dos filhos, da sua criação, é a casa dos romances, tá certo? Não de casamento, porque casamento é casa 7, mas a casa 5 é a casa do sexo, né? A casa das coisas gostosas. O Corinthians gosta e coloca em evidência a sua origem, tá certo? É um time que ama isso. O fato de que ela esteja em Leão quer dizer que ela está em evidência na história do clube. E em seguida, nós temos aqui um outro planetinha que é Vênus, tá vendo? Vênus é este símbolozinho que vocês estão a ver em verde com esta cruz de ponta cabeça que aparece também em Leão na casa 5 em conjunção. Então veja bem que conjunção poderosa. Quando o Corinthians nasceu, a Lua estava em conjunção com o planeta Vênus. E Vênus, nesse mapa, ele simboliza a casa 2, que é a casa das posses, da riqueza, tá certo? Do clube, que está em Touro. E a casa 7 em Libra aqui. Portanto, Vênus simboliza ao mesmo tempo o valor do time e os seus inimigos. Veja bem, a casa 7 é a casa dos inimigos. E, portanto, veja bem que o Corinthians, o seu maior valor corresponde aos seus inimigos. Quer dizer que os inimigos do Corinthians e a sua riqueza são a mesma coisa
e eles estão em conjunção com a Lua, quer dizer que existe um compartilhamento aí das essências entre esses planetas, de modo que a riqueza do Corinthians, os seus inimigos e a sua história são a mesma coisa. E o Corinthians gosta disso, porque isso aparece na casa 5 e coloca a coisa em evidência em Leão, porque Leão está no centro, ilumina. Portanto, senhoras e senhores, veja bem que coisa engraçada. A história do Corinthians de fato se deu por intermédio de operários ali no bairro do Bom Retiro que trabalhavam na São Paulo Railway, que se associaram aí com um alfaiate chamado Miguel Bataglia, que criaram esse time que não podia participar dos principais campeonatos porque era um time de várzea, tá certo? Ele não era aceitado nessa época nas principais competições de São Paulo porque o futebol ele era aristocrático, né? Apenas os barões, as pessoas realmente ricas que podiam jogar futebol, tá certo? Então, o Corinthians foi muito sabotado no começo da sua história e você vê isso ilustrado de uma forma muito nítida no mapa do próprio Corinthians, tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram me acompanhar? Então, basicamente o que eu estou fazendo é pegando planeta por planeta e analisando como isso se manifesta na história do clube, tá certo? Nós temos igualmente aqui o Sol, que está na casa 5, em Virgem, que rege a casa 5, que é a casa da criação do Corinthians, né? Da sua arte, né? A arte do Corinthians é o futebol, portanto, esse Sol aqui representa o futebol do Corinthians, né? Que sendo solar é algo que queima, e estando no signo de Virgem é um futebol estratégico, tá certo? Não se trata de um futebol bonito. Se ao invés do Sol fosse Vênus, que representasse, né, o futebol do Corinthians, talvez seria um time que tivesse um futebol mais vistoso, mas não é o caso, né? O Corinthians ele tem um futebol muito mais estratégico do que bonito, é o que a gente pode ver aqui na casa 5. E esse futebol está em conjunção com o próprio Corinthians, né? Como vocês podem ver. Tanto o Corinthians como o seu futebol são estratégicos, né? E o seu futebol está na própria casa 5, que é uma alegria, certo? Que aparece ali na casa dos prazeres. Portanto, senhoras e senhores, temos mais um outro elemento aqui, que é o planeta Mercúrio, tá certo? Mercúrio é essa bolinha com essa meia lua aqui na cabeça, tá vendo? E a cruzinha aqui do lado de baixo. Mercúrio, ele rege as casas 3, 3 e 6. Portanto, Mercúrio rege ao mesmo tempo as pequenas viagens do Corinthians, os seus irmãos, a sua pequena comunicação, o seu small talk e a sua rotina, tá certo? Que aparece aqui na casa 6, no signo de Libra, né? Quer dizer que é um time estratégico que consegue, dentro das suas rotinas, tá certo? Dentro do seu trabalho diário, ter uma espécie de harmonia, tá certo? O Corinthians consegue encontrar uma harmonia nesse campo e, finalmente, né, quando nós olhamos aqui esta barra que representa, tá certo, o ascendente e um descendente, nós vemos que o planeta Júpiter está numa conjunção perfeita com o descendente que representa os inimigos do Corinthians, né? Então, Júpiter representa, ele rege as casas 9 e 12, tá certo? Porque a casa 9 está em Sagitário e a casa 10, a casa 12, está em Peixes. Júpiter rege a La Foi, Sagitário e Peixes, portanto, Júpiter aqui, ele atua no papel dos inimigos secretos do Corinthians, tá certo? Que estão na casa 12 e a casa 9. Portanto, são inimigos que aparecem travestidos com uma aura de grandes ideias, né? Com uma aura sagitariana de grandes conceitos, grandes princípios, tá certo? São inimigos ocultos, mas que aparecem como paladinos da justiça, tá certo?
E estando assim associados ao planeta Júpiter, quer dizer que o volume de inimigos é importante. Mas paradoxalmente, Júpiter sendo essencialmente benéfico, quer dizer que os inimigos do Corinthians, de certa forma, fazem bem para ele, né? Portanto, nós temos aqui um clube que possui muitos inimigos. Vocês percebam aqui que Júpiter ele aparece em quadratura com o meio do céu, quer dizer que os inimigos ocultos do Corinthians, né, que aparecem travestidos aí de pessoas imparciais e paladinos da justiça, complicam um pouco, porque a quadratura é um aspecto de tensão, de dialética com o meio do céu. Quer dizer que eles atrasam um pouco esse destino glorioso do Corinthians, mas ao mesmo tempo são atrasados pelo próprio destino do Corinthians, que é ganhar, tá certo? Então existe uma dinâmica aí complexa entre a anticorintiania e o destino do clube, tá certo? Nós vemos igualmente que os inimigos ocultos do Corinthians gostam, tá vendo? Dos inimigos abertos, né? Que os inimigos existem inimigos ocultos e existem inimigos que aparecem à luz do dia sem esconder as suas garras. Quer dizer que esse sextil, né? Este aspecto de sextil que existe entre Júpiter e Vênus mostra que os inimigos se gostam, tá certo? De certa forma. Em seguida, nós temos o planeta Marte, que é o próprio Corinthians, em conjunção com o Sol. Portanto, o Corinthians e o seu futebol são a mesma coisa, apesar das atividades complementares, né? Que a gente tem ali no Parque São Jorge, como a bocha, o basquete, a puta que pariu. Né? O Corinthians, ele é o seu futebol, e veja que o futebol do Corinthians está em trígono com a sua torcida, né? Então você veja que a torcida do Corinthians ajuda o futebol do time, tá certo? A torcida é Saturno, o futebol apresentado, né? A arte do clube é o Sol, então é uma torcida que ajuda o futebol e é ajudada por ele ao mesmo tempo, tá certo? Quer dizer, o que seria dos Gaviões da Fiel sem o Corinthians e o que seria do Corinthians sem os Gaviões da Fiel. Então veja essa interação benéfica entre os dois. Ademais, senhoras e senhores, nós temos aqui um aspecto interessante, que é essa conjunção entre Saturno e a parte da fortuna. Tá vendo? A parte da fortuna é essa bolinha aqui rosa, que aparece com um xizinho lá dentro, tá certo? Então você veja que a torcida do Corinthians, né, essa torcida autoritária e poderosa, saturnina, é ao mesmo tempo o maior valor da equipe. Aquilo que ela tem de mais precioso. A parte da fortuna representa aquele presente que Deus deu para você, tá certo? Então cada ser humano, cada instituição, dinastia, país tem a parte da fortuna em algum lugar que corresponde ao tesouro que Deus deu para você e que você precisa desenterrar, tá certo? Então, pessoal, concluindo, nós falamos sobre cada planeta, nós falamos sobre os aspectos entre os planetas e existe uma dimensão que é interessante, que é a dimensão das recepções, né? Você veja que alguns planetas amam ou detestam, amam ou não gostam, ou são apaixonados ou odeiam outros em função do lugar onde eles estão, né? E analisando esses elementos, nós conseguimos depreender relações interessantes. Então, uma delas aqui, meus caros, é essa daqui. Veja que a torcida do Corinthians aparece em touro. Ora, Vênus, ele gosta de tudo que aparece em touro, tá certo? Vênus gosta de touro e libra e odeia Áries, tá certo? Vênus odeia Áries e odeia, deixa eu ver aqui, qual que é o contrário de Libra? É Áries, né? E o contrário de touro, qual que é o contrário de touro? Ah, escorpião. Touro não gosta de escorpião. Então, olha só. Os inimigos do Corinthians, que são representados pelo planeta Vênus,
gostam da torcida do Corinthians. Paradoxalmente, não faz sentido, né? Os inimigos do Corinthians deveriam detestar a torcida do Corinthians, mas a realidade que mostra esse mapa é que os inimigos do Corinthians pagam um pau para a torcida. E por quê? Porque Saturno aparece em Touro e Vênus gosta de tudo aquilo que está em Touro, tá? Outra coisa interessante, os inimigos do Corinthians gostam dos seus inimigos ocultos, tá? Isso daqui é lógico, porque tudo aquilo, tudo aquilo que, tudo aquilo que qualquer planeta que se manifesta ali no signo de Libra vai ser apreciado por essa Vênus aqui, tá certo? Então nós temos um outro elemento que é, veja bem, a presença dessa conjunção entre Lua e Vênus em Leão, na casa 5. Então o futebol do Corinthians é beneficiado e gosta da história e dos inimigos do clube, tá certo? Quer dizer que a presença dos inimigos do clube favorizam o futebol do Corinthians. Então é um time que, quando ele é provocado, ele fica ainda mais poderoso. Tá certo? Então, claramente, aqui a gente está num mapa de uma instituição cujo destino é vencer, é conquistar a glória por meio dos seus inimigos. Sem os seus inimigos, o Corinthians não seria nada. Tá certo? Então, assim, são coisas paradoxais, né? Que nós podemos constatar na nossa própria vida. Existem relações de natureza complexa. E dentro do mapa natal, a gente consegue identificar muita coisa desse sentido, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria fazer esse tipo de análise. Quem se interessar por astrologia e quiser que eu analise aí o seu mapa natal, entre em contato comigo. Eu não sei ainda quanto eu vou cobrar para fazer isso, mas isso aqui é fruto de muito trabalho, muito estudo. Tá? Eu estudo há mais de 10 anos. Astrologia tradicional. E, enfim, eu achei que seria interessante e um presente aí para a torcida do Corinthians e mesmo para quem não for torcedor e que se interessa por esse tipo de assunto, eu acho que é bacana, tá certo? Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Um abraço, galera.